muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV. A você um ótimo dia. Estamos começando mais um Viver Bem com um novo tema para deixar você aí muito bem informado, viu? Olha, o equilíbrio entre a vida emocional e a vida financeira, ele pode ser abalado quando existe um descontrole nas contas. Quem é que não fica ali com aquela dor de cabeça, com aquela insônia por estar com problemas financeiros? Mas os problemas financeiros, eles afetam a saúde? Essa é a pergunta que você tem que se fazer todos os dias. E quando você não tem dinheiro para cuidar de si mesmo ou da família, é ainda mais fácil desenvolver estresse em função dos problemas financeiros. Afinal, prazos de pagamento, aperto no fim do mês e dificuldade em organizar os gastos geram preocupação e muita perda de sono. Mas hoje, o Viver Bem vai te ajudar a reorganizar a sua vida financeira. Por isso, a gente convidou aqui o planejador financeiro Fernando Ferreira para nos ensinar a começar a melhorar este planejamento. Fernando não vai dar os números da Mega Sena. Não. Mas a reorganização pode ajudar a gente a ter mais tranquilidade, mais saúde quando pensamos em vida financeira, né, Fernando? Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, agradecer o convite aqui. Quando a gente fala de organização financeira, a gente está falando de qualidade de vida, né? Então, eu preciso, para ter mais qualidade de vida, eu preciso ter um sistema de organização financeira, né? Senão eu não consigo ter essa qualidade. De fato, quando você recebe ali os seus clientes para esse tipo de trabalho de reorganização financeira, você percebe que a qualidade de vida deles não está tão boa, aqueles que estão com problemas? Sim, a gente percebe, por exemplo, os hábitos também são hábitos que não são muito bons. E quando a gente fala dessa coisa das finanças, a gente está muito atrelado ao emocional. Então, quando eu não me organizo, eu acabo também tendo emocional ruim, e quando eu tenho emocional ruim também, eu acabo não me organizando. Então, um está conectado com o outro. Então, primeiro, se eu não me organizar, dificilmente eu consigo atingir minhas metas, meus objetivos, meus sonhos, né, que eu pretendo no futuro. E é mais comum as pessoas te procurarem nesse primeiro quadrimestre do ano? É bem comum, sendo que o mais efetivo é procurar perto do final do ano, porque geralmente o final do ano ele é onde você tem os maiores gastos e as maiores ofertas de compra, né? Então é aquela coisa do décimo, de mais compras, de presente de não sei quem, e aí você tem um custo mais elevado. Então é mais efetivo o planejamento financeiro você fazer perto do final do ano. Mas no começo do ano é aquele começo que você fala, não, eu vou para academia, o primeiro dia do ano eu vou fazer atividade física, eu vou me organizar financeiramente. Então a gente tem que aproveitar também, mas a procura maior é no começo do ano. Mas o que eu estou falando aqui, mais efetivo ainda é você manter esse planejamento ou começar também no meio do ano. Organizar as finanças é uma questão que cabe a todos nós, porque a gente não pode ignorar hoje a desigualdade social no nosso país. Existem pessoas ali que ganham apenas para sobreviver, a subsistência. Então, Perfeito. Organização é para todo mundo? É para todo mundo. A pessoa que está nessa fase da vida que você falou, a gente sempre recomenda numa organização financeira ela fazer o quê? Ela simplesmente investir em conhecimento. Porque com mais conhecimento, ainda que ela tem um dinheirinho aqui que vai pagar as contas e o que sobrar eu vou colocar no estudo, numa graduação, terminar meu ensino médio, terminar meu ensino fundamental. Quando eu estou buscando esse tipo de conhecimento, ele é um investimento, a gente considera também um investimento. Conforme você vai obtendo esse conhecimento, as graduações, a tua renda vai subindo. Então, a forma mais rápida, às vezes o pessoal fala assim, mas é melhor investir em ação, em mercado financeiro, nessa fase que eu estou, o que eu faço? Não, né? Dependendo da fase que você está, é melhor investir em conhecimento. Por quê? Porque dinheiro, mercado financeiro, você pode perder, mas conhecimento ninguém te tira. Então vamos lá, Fernando, quero convidar você aqui para o nosso plasma para a gente ensinar aí os primeiros passos, então, para uma organização financeira com dicas práticas, né? Hoje a gente vai receber uma aula aqui com o Fernando Ferreira. Perfeito. E quais seriam, então, estes primeiros passos? Então, no primeiro plasma aqui, no slide, vou colocar aqui, o primeiro passo é a gente montar uma pré-reserva, né? Por quê? Porque quando você está começando a organizar a sua vida financeira, automaticamente acontece alguma coisa e aí você desorganiza todo aquele início de planejamento que você faria. Então, primeiro eu tenho que ter uma pré-reserva, né? Essa pré-reserva, ela pode ser, vocês vão ver na próxima tela, ela pode ser de R$1.000, tá?
Então, basicamente, mas R$1.000 é muito alto, então que seja de R$500, tá? Mas isso é só para, se acontecer alguma coisinha, sair um pouquinho da linha, você já ter como conter esse gasto extra, né? Para não te atrapalhar no planejamento. E aí o segundo passo, colado com esse, é o quê? É montar a sua planilha de orçamento. Então, o segundo passo, construir um orçamento. Perfeito. Não tem jeito. Em todas as áreas usa-se o orçamento, né? Só que esse orçamento você vai fazer construindo baseado na sua vida hoje. Tá? Por quê? Porque você vai ter a sua vida financeira continuando ali, vai ter vários gastos ali saindo da linha, mas esse aqui você vai simplesmente, quando você senta para fazer, você vai pensar o seguinte, estou começando do zero. Se eu tivesse começado do zero, o que eu colocaria no meu orçamento? Moradia, alimentação, o que eu ia colocar que eu não contemplo na vida real? Porque às vezes o não planejamento financeiro é porque você diz lá que só gasta com aluguel, por exemplo. Só que na vida real você gasta com aluguel, aí você tem um condomínio, aí você tem todo mês, você coloca uma coisinha nova ali na casa e tal. Então, na verdade, você tem que contemplar isso já. Aquilo que é diário, aquilo que é regra e aquilo que eu contemplo. Isso, perfeito. Então, assim, você vai criar suas categorias. São os seus termos. Os seus termos gosto de comer na rua. Não adianta você dizer, não, eu só vou usar a verba do mercado, só vou comer em casa e aí todo mês você acaba saindo da linha comendo na rua. Então, já coloca lá, comida na rua. Vou destinar um valor. Eu tenho um exemplo aqui de orçamento sendo montado, pode passar para mim a tela? Então a gente começa com a receita, né? Então a gente colocou aqui um exemplo, e aí você tem esses dois campos. Você vai ter um campo planejado, né? E um outro campo, o gasto, né? O efetivo ali, o real. E aí, esse campo gasto é o que vai te mostrar a realidade. Poxa, eu planejei, inclusive, Renata, acontece da gente estar planejando a renda e às vezes o cliente identificar uma renda errada. Ele, na cabeça dele, ele recebia lá 1.500 e ele começou a vir anotando que ele recebe 1.400 e pouco. Aí ele vai lá na empresa e fala, o que aconteceu? Desculpa, estava errado. Né? Então, até isso a gente tem que monitorar. Não dá para confiar. Né? Vamos lá. Então, eu coloco a minha renda. Segundo, a gente vai para moradia. Né? Moradia é o essencial da vida, né? Então, aqui eu posso colocar o aluguel ou a parcela do financiamento, né? Aqui eu vou colocar energia e todos os custos que têm a ver com moradia. Você pode quebrar em mais categorias ou você pode deixar mais simples assim, tá? Fica até mais tranquilo de controlar. Aí vem a outra parte bem interessante, a doação. Muitas famílias que a gente atende ou dizima, ou ajuda um tio, ou ajuda a mãe, ou ajuda o pai, o avô, enfim. Então, já coloca isso no orçamento, não tem jeito, já contempla isso e já coloca uma previsão disso aí, tá? Próximo passo, a gente vai planejar aí o transporte. Tem combustível, né? Combustível deu uma O que foge um pouquinho do nosso controle, né? Não. Porque toda semana aumenta o combustível. Toda semana aumenta o combustível, mas a gente vai colocando ali um controle médio de combustível, a gente já vai prevendo os impostos, né? Aqui eu tenho IPVA, e assim, esses gastos anuais, que acontecem uma vez no ano ali, pontualmente, você quebra ele em parcelas. Vamos dizer que o IPVA é 1.200. Eu começo a guardar R$100 todos os meses, porque lá em dezembro, em janeiro, eu já tenho uns 1.200 para pagar esse IPVA. Então é assim que a gente faz um planejamento. A gente pega essas contas anuais, quebra em pedacinhos, né? E aí vai guardando esses pedacinhos para lá ter ainda o desconto do à vista, né? Vamos lá, próxima tela. A gente tem aqui a alimentação. A alimentação vai tanto no mercado quanto comida na rua. E aí, cafezinho também? O cafezinho, e é isso que eu ia falar. Fiquem atentos aí em casa à questão da comida na rua. Por quê? Porque como a gente tem aqueles aplicativos, né, de pedido de comida e tal, fica mais fácil pedir comida. Toda hora você fala, ai, mas tô tão cansado hoje, deixa eu pedir 2 aqui. Ai, tá com vontade de um docinho? Tô com vontade de um docinho, mas aí você tem lá a comida, a taxa de entrega, né? Então o que acontece? Tem que ficar de olho nisso aqui, porque isso também é um gasto emocional. Quando a gente está muito chateado, a gente come mais. Quando a gente está alegre também, a gente simplesmente também quer comemorar no restaurante caro. Quando a gente está com preguiça de cozinhar, a gente pede pelo iFood, né? A gente tem essa questão emocional conectada com comida na rua, então tem que ficar de olho nisso aí, tá? Tem que monitorar muito bem. Até porque hoje você vai pedir uma comida, é muito difícil você encontrar comida baratinha hoje, né? Normalmente é 50, R$100, 200, enfim, dependendo do restaurante você vai até mais. Vamos lá. Próximo passo, a gente tem a parte da educação, né? E aqui é o que eu falei
de embutir isso no investimento, né? Como se fosse investimento. Aqui é o seguinte, todo ano você tem que melhorar. Não adianta ficar estagnado, não, já terminei meu ensino médio, meu ensino fundamental, tá tudo bem. Não, programa para todo ano você fazer uma pós, você aprender alguma coisa nova, fazer um curso diferente fora da tua área, porque isso vai te ajudar a aumentar a renda. Estatisticamente, o Brasil é o país que mais remunera quem tem mais conhecimento, né? Outros países remuneram experiência. Aqui no Brasil, o foco é conhecimento, tá? Então, vamos lá. Próximo passo, eu vou fazer a lista das dívidas, né? As famosas dívidas. A pior lista. Essa lista aqui vai entrar os financiamentos, né? O carro ali, cartão de crédito, empréstimo, CDC. Você precisa controlar isso mais de perto, né? Até porque muita gente não faz isso e aí na hora de pegar um outro empréstimo, fica fora da planilha. Na planilha dele só ia entrar um empréstimo com parcelas de 500. Mas como ele não controla, como a pessoa não controla, ela pega um empréstimo de parcelas de 1.000 e aí não aguenta, aí tem que pegar um outro empréstimo. É muito comum a gente ter cliente que pega empréstimo, 4 meses depois está pegando o outro, 4 meses depois está pegando o outro. Ou para pagar ali o cartão de crédito, Perfeito, para pagar o cartão ou para pagar o empréstimo anterior porque não planejou direito. Então isso aqui é uma forma que eu consigo enxergar tudo isso aqui, certo? Feito isso, feito toda a parte de planejamento, de organização, de orçamento. O orçamento familiar, a gente vai para o próximo passo. Vamos lá. A gente tem alguns pontos a considerar. O orçamento, que a gente diz o orçamento bom, ele tem que dar 0 no final. O que entra menos a despesa, 0. Fernando, ficou faltando. Então você vai ter que reunir sua família, e aí eu puxo aqui a próxima tela. Você vai reunir sua família e vai discutir o que pode ser feito em cada categoria dessa. Então, o que eu posso alterar de moradia? O que eu posso alterar na alimentação? Às vezes, a gente sempre tende a mexer no que é pequeno, né? Não, eu vou parar de economizar no mercado. Só que, às vezes, o que vai dar impacto no teu orçamento é mexer nas coisas grandes, né? Então, eu mexo ali numa moradia, às vezes, de repente, isso tudo, você tem que pensar o seguinte, é temporário. Então, às vezes, eu estou numa moradia de R$2.000 por mês, de R$1.000 por mês, estou num momento apertado, eu vou morar num local de 500, 600, por um tempo determinado. Depois que eu me organizar, eu volto para o que eu queria anteriormente. Então, não é para sempre. A nossa mente, ela costuma, quando a gente vai fazer economia, a jogar como se fosse para sempre. Nossa, para sempre eu vou viver assim? Não, não é. É temporário até você se organizar. Alimentação, transporte, né? Então, alimentação talvez seja a hora de parar um pouquinho de pedir comida na rua e começar a levar marmitas de casa, quem sabe fazer uma dieta, né? Levar as marmitinhas ali, tudo bonitinho. Educação, quem sabe é a hora de você estar na faculdade ali presencial, mudar para EAD por enquanto, depois você pode ficar ou pode voltar para presencial. Mudança de turno, às vezes. Mudança de turno, às vezes fica mais barato, um desconto ali, tá? E transporte também. A gente tem casos de clientes que já chegaram numa situação tão difícil que a única estratégia era devolver o bem. Às vezes você está com um carro financiado que ele consome 80% do teu orçamento, 70% do teu orçamento. Pô, mas não dá para viver uma vida assim, né? Não sobra quase nada. Então, às vezes, você vai ter que dar esse passo para trás para dar um salto para frente depois. É normal, é comum, tá? Então, essa é a discussão que tem que ter em família, todo mundo junto, tá? Eu tenho uma outra tela aqui sobre boas práticas de orçamento, né? Então, assim, qual que é a ideia? Depois que montou um orçamento, o legal é uma reunião mensal, né, ou semanal. Então, toda sexta-feira sentar com a família, vamos ver o que a gente gastou, o que a gente fez ali, vamos ponderar, estamos quase saindo no nosso planejamento. A gente planejou que ia gastar R$100 com comida na rua e já está quase R$100, 98. Vamos segurar aí o restante do mês, né? Colocar um alerta no celular, por quê? Porque orçamento é uma coisa que não é muito legal de se fazer, porque ele te confronta, ele te mostra a verdade, ele fala, nossa, se eu continuar assim, cada vez mais eu vou me detonar nas finanças. Então, o que a gente faz? A gente cria um despertador no celular. Então, olha, celular, 9 horas da noite ele me desperta e eu vou lá e vou preencher minha planilha. Outro passo é verificar se passou do planejado, como eu falei, e rever cada conta a cada 6 meses. Você consegue negociar a linha de telefone, você consegue a cada 6 meses negociar por um preço melhor para você. E por último, mais ou menos importante, comemorar. Conseguiu economizar, derrubou as dívidas, está tendo um dinheiro ali, comemora, mas não entre em dívida nessa comemoração, pelo amor de Deus. É pedir uma pizza ali, algo mais tranquilo, né? Mas esse aqui são, vamos dizer assim, as regras de bolso para quem quer sair do vermelho
e ter as finanças mais controladas. Olha, realmente muito bom a gente poder entender aí sobre as boas práticas no orçamento. Se eu colocar isso como tarefa para minha vida, ela vai melhorar. Perfeito, vai melhorar. Hoje, quem quiser acompanhar, então, o trabalho do Fernando, está sempre prestando aí esse tipo de consultoria, ajudando nesses quesitos de organização, né, Fernando? Perfeito. Só seguir a gente nas redes sociais, o telefone está aqui embaixo também. A gente simplesmente faz esse acompanhamento com as famílias aí para gerar mais qualidade de vida. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. E a gente vai seguir falando sobre organização, sobre vida financeira e como você pode, por exemplo, viajar gastando pouco. Isso é possível? Então, a gente vai fazer uma pausa rapidinha no programa. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Para você de casa, não saia daí. E a gente está de volta com o Viver Bem, falando sobre reorganização financeira. E estamos recebendo aqui mais uma vez a repórter Bruna Bastos, que eu sei que gosta de um chazinho. A gente já preparou um chazinho para você, Bruna, para a gente falar de reorganização financeira com um pouco mais de conforto, né? Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Renata. Me sentindo em casa, inclusive, tomando um chazinho desse. É de quê o chá? Chá mate. Adoro. Preparado especialmente pela nossa produtora Karine. Ai, que maravilha. Justamente para tratar esse tema, né? Que não é tão simples, mas gostei de uma maneira bem leve. Falando nisso, o que você trouxe pra gente hoje? Hoje nós temos uma reportagem bem bacana sobre a Roberta, que vai explicar pra gente como que ela começou com marmitas saudáveis, comidas saudáveis. Tá muito interessante, você vai gostar. Então vamos ver? As refeições saudáveis congeladas têm ganhado cada vez mais espaço no coração do brasileiro. Afinal de contas, quem não gosta de uma comida boa e prática? A Roberta foi pioneira nesse segmento aqui em Porto Velho. Surgiu em 2017 de uma necessidade minha de fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, né? E eu tinha muita dificuldade porque eu tentava comer na rua, um self-service, chegava em casa à noite, não tinha nada saudável pronto já para me alimentar. E aí, quando a gente não tem algo que seja fácil, o que a gente faz? Liga para um iFood, pede um sanduíche, come uma pizza, se joga num pão. Corajosa, determinada e ama muito o que faz. Em 2017 eu fiz um processo de coaching, né? E foi aí que realmente eu vi que eu podia resgatar a minha essência, que era o que eu amava fazer, que é cozinhar. Eu vim de outra área, né? Que eu trabalhava na área do direito, né? Eu sou formada em direito e sempre trabalhei em cargos públicos. E determinada hora eu perdi um cargo, eu saí de um cargo que eu estava e tive coragem de começar a empreender no que eu sempre gostei de fazer, que é cozinhar, né? Com um cardápio variado, ela faz de acordo com a necessidade do cliente e faz qualquer um se apaixonar por uma alimentação saudável. Comecei a cozinhar saudável, comecei a adaptar receitas, né? Receitas muito gostosas, receitas que eu aprendi com minha mãe, que eu fui aprendendo no decorrer da vida, comecei a adaptar elas para a alimentação saudável e foi um sucesso. Comecei a fazer para mim e amigos pediram e quando eu vi virou realmente um grande negócio. O negócio começou do zero e se tornou um verdadeiro sucesso. Hoje a gente tem aqui uma casa enorme, né, com toda a estrutura de cozinha, mas eu comecei num apartamento pequeno, dentro de casa com uma cozinha pequena. Então, assim, foi muito difícil no começo, mas, assim, quando você tem coragem e força de vontade, dá certo. O ideal é que a pessoa descubra qual é a missão dela mesmo de vida, o que ela realmente faz, que deixa ela feliz, que toca o coração. Porque quando você descobre isso, tudo fica mais fácil. Empreender não é fácil, é preciso ter muita coragem. Mas dá para começar assim do zero, eu sou prova viva disso. E se eu conseguir, pode ter certeza que você também consegue. E aí, Bruna, o que você achou dessa história da Roberta empreendendo em meio ali a um cenário de não se encontrar numa atividade profissional, de precisar ter o sustento? O que você achou dessa ideia?
Cara, eu adorei a explicação e a entrevista com a Roberta, essa reportagem que a gente fez, porque ela deixou muito claro que ela estava insatisfeita, como você bem disse. Ela trabalhava num ramo totalmente diferente e ela tinha contato, né, com comida, em cozinhar mesmo desde os 12 por causa da mãe. Então ela ter retomado isso, ter se encontrado, ela encoraja, né? Ela faz as pessoas, assim, principalmente as mulheres, a tomarem essa frente de, cara, eu quero empreender, eu tenho um sonho, eu vou conseguir. E você viu, ela foi pioneira, deu super certo, já tem outras empreendedoras no mesmo ramo que tem ela como exemplo. Então isso é muito maravilhoso. Ah, muito legal. E aí, a sua vida financeira tá organizada? Tá começando a tomar rumo, hein? É sério, isso é verdade. Eu que era uma pessoa tão assim, como é que a gente pode dizer, desorganizada financeiramente, aquela vive só hoje, sem pensar no amanhã. E de repente eu me vi na possibilidade de ter que começar a me organizar financeiramente para justamente pegar a Roberta como exemplo e me tornar uma empreendedora também, quem sabe. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, viu, contando histórias. Eu que agradeço. Eu que agradeço sempre esse ambiente tão familiar e sucesso sempre. E olha, ele ama viajar. A primeira aventura sozinho foi num mochilão na América Latina. Quando existe planejamento financeiro, é possível gastar pouco na hora de viajar? Quem vai contar detalhes pra gente sobre este assunto, quem vai dar boas dicas pra você de casa é Juracy Júnior, que é o meu convidado de hoje do quadro Tá On. Tudo bem, Juracy? Seja bem-vindo à nossa nova casa aqui do Viver Bem. Que lindo, Renata. Obrigado pelo convite. Tá lindo, tá lindo. Que alegria poder voltar aqui na SIC também para trazer boas notícias e novas possibilidades, talvez, né? Olha, se tem uma coisa que ficou muito claro quando eu, por exemplo, tive ali uma consultoria com o Fernando sobre o planejamento financeiro, é que a gente também tem que investir em qualidade de vida. Que você buscar coisas que te fazem bem não é gasto, é investimento. Você acredita que viajar seja um gasto supérfluo ou é um gasto essencial? Olha, para mim é essencial, assim. Eu me entrego muito. Quem me conhece de perto sabe o quanto que eu gosto de trabalhar, o quanto que eu me espelho, procuro referências e não fico medindo esforços para realizar um bom trabalho. Então eu preciso ter meus momentos de lazer, de folga, de me desconectar. E para mim, assim, especialmente morando na cidade de Porto Velho, é uma cidade que tem certas limitações, né, em atrativos, é uma cidade muito nova em relação a outros lugares do Brasil. Então a gente entende realmente que eu entendo que esses lugares que a gente conhece, mesmo dentro do nosso estado, são essenciais para que a gente tenha esse vigor novamente, sabe? E como é que você começou essa vida de aventureiro aí pelo mundo? Eu me lembro que a minha irmã, eu era criança, minha irmã teve que fazer uma cirurgia no joelho e era uma cirurgia cedida pelo estado, então ela teve que viajar até Brasília, eu nunca tinha voado de avião. E aí ela foi de avião e para mim aquilo era outro mundo. Eu queria até fazer a cirurgia para poder viajar de avião, porque eu lembro da minha família, a gente sempre viajando de ônibus para o Mato Grosso, todos os anos. Então isso para mim já era muito comum, já fazia parte de mim o desejo. A primeira vez que eu viajei sozinho, fora desse ambiente familiar, eu conheci Minas, o Rio de Janeiro, o estado de São Paulo ali com um amigo. E depois de uns anos, em 2012, eu fiz um primeiro mochilão pela América Latina, que foi, assim, algo incrível para mim, assim. Começando a entender como que eu queria planejar, que lugares eu queria conhecer. E aí eu fui ajustando, eu entendi que aquilo realmente era um caminho que eu queria muito seguir, conhecer muitos lugares. A gente está vendo ali alguns dos registros, inclusive, das suas viagens. Quantos estados brasileiros você sabe, que você conhece? Dos estados só faltam Espírito Santo, Tocantins e Ceará. Ah, sim. Do Brasil só faltam esses 3. E no mundo, para quantos países você já foi? No mundo, 26 países. Que até difícil fazer a conta, né? Mas eu ficava tabulando, quando eu conhecia, eu ficava tabulando até as cidades que eu conhecia no mundo, assim. E aí eu tenho isso muito fresco, assim, pra mim é muito gostoso poder fazer. Só que aí pra você conseguir tudo isso, a gente sabe, né, que o cenário econômico ele veio mudando, né? Tivemos aí diversas altas. Pra você conseguir tudo isso, planejamento foi importante? Com quanto tempo de antecedência o planejamento? Legal, Renato. Eu sempre gosto de falar que você precisa se conhecer para poder fazer uma viagem.
Por exemplo, eu conheço a Renata, nós somos amigos, mas nós temos perfis bem diferentes. Eu sou um aventureiro, um viajante aventureiro. Eu não vou me importar em ficar em um albergue, que é um lugar onde você divide o quarto com pessoas. Já até levei minha mãe para um ambiente assim, e ela achou super maneiro trocar com pessoas até de outros países. Aí você vai entendendo qual é o seu perfil. Tem gente que prefere a privacidade total, até porque quer ficar no hotel, quer ter o conforto. Eu, nas minhas viagens, eu gosto de fazer viagens de mais baixo custo, onde eu consiga conhecer mais lugares, mas eu pago menos em hospedagem e lugares para comer. Eu como geralmente comida, adoro comer comida de rua. Muita gente fala assim, não faz isso. E eu já comi assim, é só pela misericórdia o que eu já comi viajando. Então, eu acho que primeiro é você entender que tipo de viajante você é, para que você vá observando as suas limitações e o que você mais quer, o que você mais gosta de fazer. Então, eu me considero um aventureiro nesse tipo de viagem. Então, eu procuro viagens de baixo orçamento para eu conhecer mais culturas e gastar o menos possível. É possível? Hoje, é possível. Eu precisei reconfigurar, porque a gente está atravessando essa pandemia já tem 2 anos. Então, eu fiz poucas viagens nesse período. E aí, não quis mais ficar em albergue, exatamente por estar em um ambiente aberto e com pessoas que eu não conheço. Então, por segurança, eu prefiro ficar em lugares isolados. Tem uma possibilidade hoje que é o Airbnb, que você aluga ou o quarto de uma casa ou uma casa inteira. Ela é bem barata, é bem mais barato que você alugar um hotel. E às vezes você vai pro hotel porque tem aquela comodidade do café da manhã pronto, uma caminha mais gostosa. E aí eu vou observando assim, quando eu escolho um lugar para ficar, eu olho o custo, quanto isso vai me custar, e olho a localização. Porque se for um lugar que vai ficar muito distante e vai ficar muito difícil o meu acesso, aí eu prefiro ficar num lugar bem mais perto, que tem um valor um pouquinho maior do que o que está distante. Obrigada por compartilhar aqui conosco as suas dicas, inclusive suas experiências, né? Porque afinal no seu Instagram tem tudo que você já registrou aí de viagens e o que você ainda pretende fazer, né? Obrigada mais uma vez, viu, Juraci? Obrigado, Renata. Agradeço o convite. Bom, se você quiser viajar, conhecer mais o nosso estado, conhecer o nosso país, conhecer lugares do mundo, a minha dica é pesquise antes esses lugares, dá uma olhadinha, vê se realmente você se encaixa naquilo. E outra coisa, quer mais dicas? Dá uma olhadinha no canal do YouTube da SIC TV, que tem um monte de dicas sobre Rondônia lá no rolê. Obrigado, Renata. Obrigada a você. E olha, não posso deixar de agradecer a Celibras, né, que nos ajuda a viajar também com a informação, levando este e outros temas a todos os públicos, praticando também a inclusão. Obrigada mais uma vez a professora Neide e a Celibras, tá bom? Agradecer a você de casa que viaja conosco todos os sábados aqui pela tela da SIC TV. Sábado que vem nós estamos de volta. A você, um ótimo fim de semana. Tchau, gente!